Capítulo 1 do livro Anjos de Fogo. Subtítulo: Fé para o Angélico. Ao falar dos anjos, ele diz: Ele faz seus anjos espíritos e seus servos chamas de fogo. Hebreus 1:7. A voz do Senhor divide as chamas de fogo. Salmo 29:7. Pois nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. O fogo é um aspecto-chave de quem Deus é. Seus anjos são um pedaço dele e são servos que carregam suas características para a terra. Se Deus é um Deus de fogo, fogo que tudo consome, ele é aquele que nos purifica e nos santifica. Então os anjos terão um pedaço do seu fogo para nos trazer. Quando Deus os envia em nosso favor, eles carregam uma característica dele, assim como um servo carrega uma característica de um mestre, assim como um aluno carrega uma característica de um professor, e assim como uma criança carrega uma característica de um pai. Os anjos são característicos de quem ele é. Quando eles vierem e forem enviados em nosso favor por causa do seu comando e por causa de nos manter firme na palavra de Deus, então eles carregam sua autoridade para cumprir sua palavra como uma extensão dele. Quando falamos de anjos de fogo, isso não é algo louco ou estranho, pois um anjo está na presença de Deus e carrega as características de Deus para a terra. Deus é amor. Então, existem anjos que, quando estiverem ao nosso redor, nos fará sentir um amor irresistível. Existem anjos que são característicos do desejo de Deus de reabastecer ou trazer recursos. Eles trarão uma palavra de Deus para a terra naquela área e nos reabastecerão. Eles vão nos restaurar. Deus é um curador e anjos de fogo vêm e trazem cura para a terra. O Espírito Santo faz todas essas coisas, mas os anjos são uma espécie externa a ele que estende suas características. Os anjos não precisam de salvação, portanto, eles fazem parte das características do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você olha para os anjos, imagine-os como sendo esses guardas que carregam todas as características do Pai, Filho e Espírito Santo. Está tudo bem estar conectado com eles, porque eles são criados assim como nós somos criados. Eles são criados com um propósito único para o céu e a terra. O incrível é que nós, como seres humanos, somos criados à imagem de Deus. Gênesis 1:27 diz: Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Os anjos têm propriedades como Deus e seu trono, mas somos seres criados à própria imagem de Deus. Deus tem propósitos especiais para nós em seu reino e para eles. Todos nós devemos aprender a trabalhar juntos, especialmente agora, no fim dos tempos. É por isso que esta revelação de anjos de fogo é importante para agarrar. Um de nossos propósitos é nos tornarmos portais de glória para ativar o reino dos céus na terra. Eu quero que você realmente agarre os propósitos dos anjos. Eles são mensageiros, são garçons. Eles cumprem suas ordens e carregam sua glória porque estão trazendo uma parte de Deus para nós. Nossa salvação, cura, restauração e todas as coisas incríveis que acontecem conosco são parte do Pai, Filho e Espírito Santo. E os anjos são extensões do Pai.
Nós apenas aprendemos a participar com eles. Estou pedindo a Deus para remover um véu de seus olhos. Assim como você vê uma pessoa humana sentada ao seu lado, que o véu seja removido em nome de Jesus. Agora você pode ver um anjo sentado ao seu lado. Eles estão bem ao seu lado. Eles estão apenas em um reino diferente de você, enquanto o Espírito Santo está dentro de você. E você é um crente. Ele está certo com você por causa do que Jesus fez, mas o anjo está sentado ao seu lado. Todos nós fazemos parte do exército de Deus no fim dos tempos. Espero que isso lhe dê uma imagem mais clara de como é o reino sobrenatural. Então, quando você está ao redor da mesa com seus amigos ou família, mãe e papai, sentados em seus assentos e as crianças, se puxarmos o véu, todos os seus anjos estão sentados lá também. Então, eu oro para que o véu seja removido de seus olhos e você veja os reinos sobrenaturais. No Salmo 91, do 9 ao 16, lemos: Se você disser, o Senhor é o meu refúgio, e fizer do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal o atingirá, nenhum desastre chegará à sua tenda, pois ele ordenará a seus anjos ao seu respeito, que o guardem em todos os seus caminhos. Eles te levantarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e na cobra. Você pisoteará o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele reconhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei minha salvação. Os anjos fazem parte do plano de proteção de Deus para nós. Ele os designa quando o invocamos e descansamos nele e em sua provisão. Seu anjo da guarda tem um propósito. A hierarquia dos anjos tem um propósito. E nós, como humanos, temos um propósito. E estamos todos unidos por nosso próprio Criador, Deus. Subtítulo: Fé para ver. Se você quer aprender a se envolver com os anjos, primeiro precisa aprender a viver pela fé. Os domínios da fé são necessários para entender o sobrenatural e como ele funciona em nosso mundo hoje. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Veja Romanos 10:17. Devemos encher e entender o que as Escrituras dizem sobre a fé. Em Hebreus 11:6 a palavra diz: E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com fervor. Se queremos agradar a Deus, a única maneira de fazer isso é viver uma vida de fé. A fé não é ver o natural, é ver primeiro no Espírito e depois invocá-lo no natural. Em Hebreus 11:1, a palavra diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Essa escritura define a fé como uma substância ou uma realidade. A fé é uma realidade tangível do que acreditamos. A fé é algo em que podemos afundar nossos dentes. É algo que podemos tocar através de nossos sentidos espirituais, de tal maneira que parece ter um componente natural. Esse é o tipo de fé necessária para o fim dos tempos. Fé que agrada a Deus e nos prepara para governar o reino. Esse tipo de fé em Deus
abrirá as portas da realidade para você começar a participar com o exército celestial para ver os propósitos de Deus acontecerem na terra, agora e durante o avivamento do fim dos tempos. O apóstolo Paulo fala sobre o tipo de fé de Deus que devemos ter se quisermos nos envolver com o sobrenatural. Gálatas 2:20 diz: Já estou crucificado com Cristo, contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A fé de Deus é ter o tipo de fé que Deus tem para uma situação. Não é um tipo terreno de fé. É um tipo de fé onde sabemos que Deus disse isso e podemos ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar com nossos 5 sentidos espirituais. A mesma atmosfera de realidade que Deus tem. É saber que Deus realmente fará alguma coisa. Essa é a sua vontade baseada em sua natureza. Deus é amor, paz, justiça, misericórdia, bondade, alegria, cura, provisão, justiça e assim por diante. Ele tem muitos atributos e a fé de Deus é apoiada por esses mesmos atributos de Deus. Quando temos a fé de Deus, estamos dizendo que apoiamos nossos pensamentos em quem Ele é em todos os aspectos. Que se Ele disse isso, será feito. Que se Ele assim o quis, acontecerá. Que podemos confiar no que Ele disse e seu desejo de ver quem Ele é no mundo, se passar por suas mãos e pés. Quem somos nós e suas hostes angelicais que também trabalham para Ele? Se quisermos experimentar os anjos, devemos ter a fé de Deus de que os anjos existem e devemos saber que Deus os criou para um propósito. Construirmos essa fé conhecendo a Deus e reconhecendo sua palavra. Ao ler este livro, oro para que você aprenda mais sobre o amor de Deus por você e como Ele projetou o universo para que você se envolva com Ele e com suas hostes angelicais. Deus quer o melhor para todos nós, mas devemos pensar como Ele. Ele está ao redor de anjos o dia todo. Eles estão em seu trono noite e dia. Eles cantam e adoram e cumprem suas ordens noite e dia. Devemos crer no que a palavra diz sobre o que essas criaturas designadas fazem para que possamos realmente ter a fé de Deus a respeito delas. Deus não duvida que Ele tem anjos, ou mesmo duvida que eles farão o que Ele diz. Ele sabe que eles seguirão e obedecerão. Eles se veem como criaturas que são chamadas para fazer a sua vontade e cumprir a sua palavra. Ele sabe disso e nós também devemos. Quando adotarmos a condição de como Deus se sente sobre seus próprios anjos, estaremos a um passo de caminhar nesta grande verdade diariamente. Se você quer ver a fé de Deus, peça a Deus agora. Subtítulo: Oração da Fé. Senhor Jesus, por favor, dê-me a sua fé para que eu possa acreditar em anjos e que você me ama e me designou e que, como cidadão do céu primeiro, você me pediu para participar com os anjos para o propósito do seu reino. A palavra diz que somos cidadãos do céu em Filipenses 3:19 ao 21, que diz: Sua mente está fixada em coisas terrenas, mas nossa cidadania está no céu. E dali aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que pelo poder que o capacita a colocar tudo sob seu controle, transformará nossos corpos humildes para que sejam como seu corpo glorioso. Se tivermos fé de que os anjos existem, podemos ter uma fé que ajudará a manifestação desses anjos a acontecer ao nosso redor. Podemos não vê-los com olhos naturais, mas podemos senti-los e senti-los com nossos 5 sentidos espirituais de visão, audição, olfato, paladar e tato. Cristãos maduros aprendem a discernir as coisas espirituais dessa maneira. Eu oro para que você aprenda isso neste livro. Tiago 2:18 ao 19 diz: Mas alguém dirá: Você tem fé? Eu tenho ações. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé por minhas obras. Estou falando de ter fé com obras. Se você acredita na palavra e que os anjos estão lá para realizar a palavra, então você acreditará quando falar a palavra que eles estão lá. Sua fé terá um resultado de ação. Você verá a manifestação de sua fé espiritual de Deus no natural. Devemos ter fé para ver o reino angélico. Subtítulo: Fé infantil. Deus não apenas chama a nossa fé para ser como a dele, mas também para ser uma fé infantil. As crianças veem os anjos muito mais do que os adultos. Quando minha filha Alessandria era pequena, ela nos dizia que havia anjos em seu quarto. Eu não podia vê-los, mas ela me dizia que eles estavam lá. Eu acreditava nela, mas olhava para o espaço que ela via e pensava: não vejo nada do que ela vê, mas devem estar lá. Eu simplesmente não tenho fé infantil suficiente. Eu acredito que os bebês podem ver anjos em ação muito facilmente. Você já viu os olhos de um bebê se iluminarem quando ele nem está olhando para você? O que eles estão olhando? Claro, pode ser impulso nervoso em seu cérebro, mas sério, o que realmente sabemos sobre isso? Devemos ter fé infantil. O que você acredita se manifestará. Você tem fé infantil? O reino angélico é real. Ele se manifesta pela fé. Mateus 18, do 1 ao 4 diz: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem então é o maior no reino dos céus? Ele chamou uma criancinha e colocou-a entre eles e disse: Em verdade vos digo que, a menos que mudeis e vos torneis como criancinhas, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, quem tomar a posição inferior dessa criança é o maior no reino dos céus. Deus espera que tenhamos fé infantil para que possamos ver o reino dos céus na terra. Os anjos são uma manifestação do reino dos céus na terra. Se queremos participar com os anjos, devemos ter fé como uma criança. Você está entrando nesse lugar de crença para revelação e compreensão sobre seus anjos e como você pode participar com eles. Acredito em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está elevando sua fé e lhe dará alguns encontros sobrenaturais com anjos que mudarão para sempre sua vida. Você deve começar a conhecer e entender onde os anjos habitam. Eles vivem onde está a palavra, onde está a luz, onde está o templo, onde está a pureza. Essas são as habitações ou cultura da atividade angélica. Você verá, experimentará a atividade angélica se abrir para conhecer o que está em seu ambiente que é santo, justo e semelhante a Jesus. Se vamos ativar os anjos em nossas vidas, é através da palavra de Deus e da experiência do Espírito Santo
que crescemos na compreensão dos anjos e do sobrenatural. Não podemos ser passivos em nossa crença, mas ativos. A fé é uma substância ou uma realidade. E quando acreditamos em algo, nos movemos nele. Devemos realmente nos envolver na palavra de Deus, que é Jesus. Não apenas ouvindo ativamente a palavra, o que aumenta nossa fé, mas realmente tornando a palavra uma parte de quem somos por meio de ações, obras, que vêm pela fé. Quanto mais você lê a palavra, mais você será capaz de ver nos reinos espirituais. Deus começará a tornar a sua palavra viva. Subtítulo: Mente correta para o angélico. Todo mundo quer ver o angélico, mas você tem que abrigar uma mentalidade que abrirá habitações celestiais para o angélico surgir. Uma das maneiras de fazer isso é criar uma mentalidade para a atividade angélica e a consciência cognitiva pela fé de que os anjos estão presentes. Quer você os veja ou não no natural, eles estão presentes e são ativados pela fé e pela palavra. Existem também atmosferas específicas que promoverão a atividade angélica, que discutiremos mais adiante. Podemos ser co-criadores com Deus no reino da terra pela fé e simplesmente criar habitações para os anjos, e eles virão automaticamente. Luz e fogo são atributos de Deus, e quando esses atributos estiverem presentes, os celestiais atrairão manifestações de atividade angélica. A luz da glória de Deus é uma presença normal para os anjos. Portanto, se as coisas estão escuras, doentes e atingidas pela pobreza, Deus pode mudar uma atmosfera enviando um anjo para representar a si mesmo, em um lugar de falta, lugar escuro ou lugar de pobreza e mentiras, e isso abrirá um portal para a verdade e uma manifestação do céu. Porque os anjos são celestiais em primeiro lugar. Quando eles aparecem, o céu aparece. Quando o céu aparece, as atmosferas mudam. Se Deus quer mudar uma cena terrena, Ele envia um ser sobrenatural do céu ou uma manifestação sobrenatural do céu para que isso aconteça. Esses seres sobrenaturais são comandados por Ele. Eles carregam sua autoridade, então suas atmosferas mudam como resultado. Quando Deus quis mudar a atmosfera do cenáculo, o que Ele fez? Ele enviou línguas de fogo. Essas línguas de fogo foram levadas do seu altar para o povo. Os anjos do fogo faziam parte de levar o fogo purificado aos lábios daqueles que esperavam no quarto superior. Compartilharei mais sobre o fogo purificado dos anjos em capítulos posteriores, mas você pode ver que Deus mudou a atmosfera terrestre com um toque de fogo celestial. Em Atos 2, do 1 ao 4, a Escritura diz: E quando o dia de Pentecostes se completou, todos estavam unânimes no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhe línguas fendidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então toda a atmosfera mudou porque Deus apareceu, e diz que Pedro se levantou e disse: Mas Pedro, levantando-se com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Vós, homens da Judéia, e todos os que habitais em Jerusalém, seja isso conhecido, e ouvi as minhas palavras,
porque estes não estão bêbados, como vocês supõem, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, e mostrarei maravilhas em cima nos céus, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Atos 2, do 14 ao 21. Nesta passagem, a atmosfera foi tão alterada por Deus que as pessoas agora se sentiram embriagadas no espírito, e isso estava de acordo com a palavra profética de Joel, em Joel 2, do 28 ao 32. Essa palavra profética estava acontecendo na igreja em Atos 2. Os anjos estavam presentes durante isso. Você pode dizer: doutora Candice, não diz isso nas escrituras. Não precisa, porque você sabe o que é verdade quando entende as habitações celestiais para as quais os anjos gravitam. Mantenha sua mente aberta na fé, pois tenho muito a lhe ensinar em capítulos posteriores sobre purificação pelo fogo e como os anjos estão presentes quando isso acontece. As habitações celestiais são onde o céu vem e reside no reino da terra. Quando permanecemos sentados com Cristo em lugares celestiais em nosso espírito e alma, como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 2:6, então estamos vivendo em lugares celestiais e podemos então ditar mudanças na terra, por meio da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Vencemos o pecado, a morte e a sepultura, e por meio da ascensão de Cristo, nós, o corpo de crentes da igreja, estamos agora colocados em uma posição onde estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, de acordo com a palavra de Deus. Estamos sentados à direita do Pai, exatamente onde Jesus diz que ascendeu e levou a igreja com ele. Então, é onde estamos hoje em espírito. Quando nosso foco mental está nessa posição, então estamos fazendo tudo no reino terrestre a partir dessa posição. Precisamos começar a pensar, a sentir, a responder como céu. E então os anjos virão e se reunirão. Os anjos vêm onde estão certas atmosferas. Sim, é verdade que Deus trará anjos para invadir um ambiente que é ímpio ou nem sequer tem uma habitação do céu, e que Ele os chamará para fazer uma mudança nesse ambiente. Podemos convidar o céu a fazer parte de um ambiente terreno ou de um ambiente negativo ou demoníaco. Mas também é verdade que se criarmos habitações celestiais, descobriremos que os anjos virão e desejarão estar com ele, nós e reunir-se conosco. Por exemplo, se estamos nos reunindo em um ambiente onde há adoração, onde há louvor ao Senhor, onde há celebração de comunhão e o povo do Senhor se reunindo na terra para louvar o seu nome, os anjos virão e se unirão a nós. Eles virão e se juntarão ao ambiente que estamos criando na terra, que é como um ambiente celestial. Quando vamos louvar e adorar, estamos convidando o céu a vir à terra, para que os anjos se congreguem naturalmente lá. Um desses ambientes onde isso é evidente é na sala do trono de Deus. A adoração lá continuamente. Essa atmosfera de louvor e adoração é onde Deus reside, e seus querubins
estão com ele neste lugar. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao seu redor. E eles estavam cheios de olhos por dentro e não descansam de dia e de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Apocalipse 4:8. Esta atmosfera é a atmosfera do trono do céu. Podemos simular isso aqui na terra e os anjos virão se reunir conosco. Subtítulo: Você pode mudar as atmosferas. Quando não há nenhum sinal de que o céu está por perto e entramos nesses ambientes, desde que saibamos quem somos em Cristo e respondamos como a Igreja Vitoriosa de Jesus Cristo, que ascendeu com Cristo nos lugares celestiais, então podemos mudar nosso ambiente e os anjos virão e se juntarão a nós naquele lugar. Eles serão nossos cooperadores do reino. Eles serão participantes, serão os garçons que se juntarão a nós no trabalho que estamos fazendo. Agora, deixe-me compartilhar com você das Escrituras alguns exemplos de diferenças ambientais específicas e como uma habitação ou portal para o céu foi criado por um anjo enviado por ordem de Deus e então a atmosfera mudou para o propósito de Deus. Vamos referenciar a história de José e Maria. José tinha planejado se casar com Maria, mas descobriu que ela estava grávida e quis se divorciar dela. José sentiu-se traído por Maria. Ela não foi infiel, pois foi encontrada grávida pelo Espírito Santo. Mas José não conseguia compreender esse cenário no natural. Ele tinha planos de romper o noivado. Ele ia fazer o que toda pessoa faz, resolver o problema com as próprias mãos. Mas Deus lhe deu um sonho. Lemos em Mateus 1, do 18 ao 25. Foi assim que aconteceu o nascimento de Jesus, o Messias. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de se ajuntarem, descobriu-se que ela estava grávida pelo Espírito Santo, porque José, seu marido, era fiel à lei e ainda assim não queria expô-la à desgraça pública. Ele tinha em mente divorciar-se dela discretamente. Mas depois de ter pensado nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe dissera e ordenara, e levou Maria para casa como sua esposa. Mas ele não consumou o casamento, até que ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Subtítulo: Os anjos podem mudar a falta para a plenitude. Quando o anjo veio e falou com José no sonho, foi porque José estava em um estado de carência, em déficit. Em outras palavras, José precisava do céu para chegar até ele, ou então ele acabaria se divorciando de Maria. E assim vemos que, muitas vezes, os anjos nos são enviados do céu para nos despertar para nossa falta de pensamento ou medo com uma mensagem do céu para nos manter dentro da vontade soberana de Deus. José estava em um lugar de medo e carência, e Deus lhe enviou um anjo em sonho para lhe falar: José, filho de Davi,
não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que foi concebido nela é do Espírito Santo. O anjo então deu uma profecia de como a terra seria mudada. Maria daria à luz a um filho, e eles deveriam lhe dar o nome de Jesus, porque ele salvaria seu povo de seus pecados. Acho muito interessante que José estivesse vivendo em um estado de carência e medo quando estava prestes a se tornar o pai terreno do Salvador. Jesus o salvaria de seu próprio medo e carência. Deus muitas vezes enviará anjos para mudar um ambiente de medo e ansiedade. Deus enviará anjos para dizer: o céu está aqui e Deus está com você no meio do que você está passando. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto após 40 dias de jejum, em Mateus 4:11, descobrimos que o inimigo conhecia o poder que Jesus tinha como Filho de Deus e herdeiro do trono. O inimigo falou com Jesus: já sei quem és e que és o Filho de Deus e que estás na plenitude de Deus. Agora, um dos aspectos do Filho de Deus que reina no céu, que vive em uma habitação celestial, é que ele está cercado por anjos. O diabo realmente sabia desse fato. Então ele desafiou Jesus durante seu momento de fraqueza, dizendo: e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé contra uma pedra. Mateus 4:6. Jesus, claro, não aceitou essa oferta. Em vez disso, ele respondeu com as Escrituras, dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. A plenitude de Deus atrairá os anjos de Deus. A plenitude de Deus é testemunhada no trono de Deus e em todos os lugares em que Deus está. Então, os anjos migrarão para este nível de plenitude. Podemos criar essa plenitude no reino terrestre vivendo na realidade dos reinos celestiais pela fé. Lembre-se, a fé é a realidade das coisas que esperamos. Veja Hebreus 11:1. Então, se você espera por habitações celestiais e vive como se elas fossem uma realidade, você criará esse tipo de ambiente para que o céu venha à terra. Oração para mudar as atmosferas. Senhor Jesus, ajuda-me a ter fé de Deus para ser um agente usado por Ti para mudar meus ambientes. Quando te adoro, os anjos me cercam e entram nos ambientes em que estou. Sou um portal de glória ou portador da Tua glória e, portanto, os anjos estão ao meu redor. Ajude-me a entrar em ambientes difíceis como minha vida doméstica, ou meu local de trabalho, ou meu bairro, e traga comigo a glória do céu, para que os anjos me sigam nos lugares que você deseja impactar para o reino. Obrigada por me usar dessa maneira. Ajude-me a saber que, assim como os anjos cercaram Jesus, eles me cercam, não por causa de minhas boas obras, mas por causa do que Jesus fez por mim. Isso me torna um herdeiro do reino e um que carrega o anel de sinete do rei. Portanto, posso mudar os ambientes e os anjos então virão habitar lá. Amém.